Olá, gente boa, vamos dar início à nossa aula número 5, capítulo número 4. Importante você ler o capítulo antes da aula. Você vai perceber que ele nos conta 4 parábolas para nos dar uma melhor compreensão do reino de Deus. No final do dia, porque isso se refere a um dia todo, ele se retira para uma outra margem e na travessia há uma tempestade, o mar fica agitado, o vento fica agitado e Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar, os discípulos ficam admirados com o seu poder e com a sua autoridade. Mas é um momento onde ele sai das ações, dos milagres e concentra o ministério nos ensinos, nos mostrando a necessidade de uma vida de profundidade na palavra, de conhecimento do reino de Deus. Que o Senhor te dê uma excelente aula e que a gente possa crescer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa aula número 5, o capítulo número 4. Nosso conselho é que você sempre leia o capítulo antes da aula, antes do início da aula. E o capítulo 4 é o relato de um dia de Jesus. Um dia todo onde ele se dedica ao ensino, e ele faz isso através de parábolas. No final do dia, já cansado, ele faz uma travessia, o mar fica uma tempestade muito grande, ele acalma a tempestade, e é o ensinamento dele no último trecho do capítulo 4. Então, diferente dos outros capítulos, onde há uma tensão com os religiosos se intensificando, curas acontecendo, a multidão cercando e sendo curada, a gente vem daquele encontro dele com a sua família, o ensinamento, e agora o capítulo 4 ele vai se dedicar. E é um ensino baseado em parábolas, ok? Então vamos lá. O que a gente pode entender como parábola? As parábolas eram histórias tiradas da vida diária e usadas para ilustrar verdades espirituais e morais. Você vai ver sempre utilizando elementos do contexto de Israel, sempre é um filho que se perde, uma moeda perdida, numa cultura extremamente agrícola, ele vai usar a semente, o trigo, o grão de mostarda, são elementos que ele utiliza para expressar verdades morais e espirituais com relação ao reino de Deus. Em outro momento, o reino de Deus é como uma grande rede lançada ao mar, dentro de um contexto onde os seus seguidores são pescadores e fica bem mais fácil o entendimento. Então, as parábolas têm como objetivo trazer esses ensinamentos utilizando elementos práticos da cultura agrícola e que os olhos e a mente facilmente entenderia aquilo que ele estava dizendo. Muitas vezes na forma de comparação, analogias ou ditos proverbiais. Era uma maneira valiosa de recurso didático usado pelos grandes mestres. Então ele é mais um grande mestre que está sendo reconhecido. As pessoas estão indo até ele para ouvir o que ele tem a dizer. E nesse capítulo 4, ele se dedica ao ensino, mostrando que a finalidade última da sua missão não é simplesmente a realização de milagres, as suas ações sobrenaturais, mas tem um ensino, tem uma palavra, o reino de Deus precisa ser entendido, precisa ser percebido, chegar ao conhecimento das pessoas, e isso aconteceria a partir do seu ensino. Então as parábolas, de alguma forma, ela vai clareando o entendimento daqueles que já estão no caminho do entendimento e vai dificultando o entendimento para aqueles que estão compreendendo muito pouco daquilo que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que ela traz uma clareza para os seus seguidores, para os seus discípulos, você vai ver no capítulo 4, não há um entendimento no primeiro momento sobre aquilo, até motivo de Jesus dizer a eles, se vocês não conseguem entender essa parábola, que é a mais simples possível, como que vocês vão entender os outros ensinamentos com respeito ao reino de Deus? Ao mesmo tempo que aqueles que não estão compreendendo o entendimento disso que ele está dizendo é bem mais difícil, está bem mais distante da compreensão deles. O objetivo da parábola era conquistar a atenção
havia uma questão estética que se estabelecia, né? Um cenário que era projetado, elementos que tinham a ver com o dia a dia das pessoas. É muito legal isso em Jesus, a simplicidade da sua mensagem e como ele utiliza o contexto das pessoas, ele simplifica a mensagem no sentido de fazê-la ser entendida pelos seus ouvintes e como ele utiliza esses elementos que estão ali girando ao redor dos seus ouvintes, né? A ovelha que se perde, coisas que estão ligadas à vida das pessoas. Ele não fala de uma realidade que está para além deles, de uma maneira que eles não consigam compreender de maneira muito tranquila. E isso é importante para a gente, né? Ele tinha tanta coisa para dizer com respeito às coisas que os olhos não podem ver, que os ouvidos não conseguem ouvir, que as mãos não tocam, mas ele faz o caminho oposto disso e lida com os temas profundos do reino de Deus com uma linguagem profundamente entendível aos seus ouvintes. Prender o interesse das pessoas, tornar concreta ideias abstratas, né, que é a coisa do reino de Deus, principalmente para os romanos, né, essa compreensão como que esse servo frágil que vai sendo conduzido a uma cruz, como que ele é rei, como ele tem um reino. Então, essa ideia abstrata é agora demonstrada através de parábolas, e a parábola de uma semente, a primeira que ele vai contar, conduzir os ouvintes a tomar uma decisão correta sobre as realidades da vida e guardar em sigilo o mistério do reino de Deus para os desprovidos de interesse. É aquilo que eu disse. Vai clareando a consciência e os olhos de quem já está entendendo e vai tornando cada vez mais escuro esse caminho e a história e a missão de Jesus, principalmente os religiosos. Então vamos para a parábola, que fica aí no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 20. Não tem só a parábola, mas tem a explicação da parábola. Então é uma imagem que vem à mente daqueles que estão escutando, um agricultor plantando sementes, uma coisa muito comum. Então essa imagem já é uma imagem fácil de ser captada. Após a semente ser semeada, um rastelo era puxado por bois. Então não havia um preparo da terra. Essa é uma interpretação, né? Um modelo de plantio. Não havia um preparo, o semeador saía semeando e logo após vinha um rastelo sendo puxado por bois ou até mesmo por um rebanho de ovelhas ou cabras, era arrastado pelo campo para revirar o solo sobre a semente. Então a semente era jogada e a terra era preparada para absorver. E de alguma forma 4 sementes caem diante desse dia que o semeador está saindo a semear. Uma cai de maneira desprovida, cai por cair, né, que é o que diz o versículo 5, e as outras são deixadas num solo rochoso ou carregadas de pedra entre os espinhos, e outra caiu num solo produtivo. O solo, para que você possa compreender o que ele está se referindo com esses elementos, é um ambiente endurecido pelas pisadas ou pelo próprio fato da existência, da caminhada de muitas pessoas diante desse solo, por muitas experiências. Esse ambiente solo, que a gente pode interpretar como coração, como a vida, como a existência, é um ambiente endurecido, alguma coisa rochosa. E é assim que ele se refere sobre a boa semente do Evangelho caindo nas nossas vidas. Não é um ambiente de fácil absorção, onde a gente vai lidar com essa semente que está chegando de uma maneira a ser receptiva a ela. Haverá alguns obstáculos, bloqueios, impedimentos para que essa semente cumpra o fim para o qual ela foi destinada em nossa existência e em nossos corações. Um solo raso sobre grandes pedras
aquece rapidamente depois do frio do inverno. E é esse solo que ele está dizendo que caiu uma semente. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Essa é a segunda semente. A primeira, ela cai à beira do caminho e as aves comeram. Essa é aquela que não tem tempo nem de produzir sinal de vida, né? Ela cai e logo ela é saqueada, é roubada por um elemento externo que vem e arranca. A segunda é esse solo rochoso que ele está dizendo que a semente caiu. Então, cai diante de pedras, ela tem um elemento ali que ajuda a germinar. Contudo, como esse tipo de solo não tem profundidade, as mudas não conseguem aprofundar raízes saudáveis. Então, diferente da primeira semente, a segunda ela conseguiu dar um sinal de vida, mas não há profundidade. A vida dela se torna pequena, logo ela desaparece pela falta de profundidade. A outra caiu entre os espinhos, diz o versículo 7. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Uma variedade de ervas daninhas, espinhosas, cresce em Israel. É nesse ambiente que a semente caiu, entre essas ervas daninhas, né? Entre os espinhos, como diz Marcos. Algumas dessas ervas daninhas têm quase 2 metros de altura. Com todas as ervas daninhas, essas tiram o solo nutriente, deixando pouco para as plantas ser cultivadas. Então, uma é sufocada pelas pedras e não a raiz, essa outra é sufocada pelos elementos e pelas ervas daninhas e por outras plantas que vão arrancando a vida e os nutrientes e ela é sufocada. Então, uma cai à beira do caminho rapidamente, ela não tem nem tempo de produzir, a outra cai entre as pedras e ela não aprofunda suas raízes, porque o conceito é que existe ali elementos que propiciam o início da sua vida, mas ela não tem raiz, porque está entre as pedras, e a outra é retirada da sua vida, vem como se fosse uma erva com uma natureza contrária a possibilidade dessa semente existir e arranca dela todos os nutrientes e ela não consegue florescer de maneira saudável. Ok? E aí no versículo 8 a gente vai ver a outra que por fim vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por 1. Essa planta produz grãos em abundância em comparação ao grão simples semeado, um crescimento até 100 vezes maior, mostrando o impacto da boa semente, da expressão do reino de Deus, de algo incontrolável, algo que a gente não consegue medir, uma ação subjetiva dessa semente que a gente jamais vai conseguir saber até onde ela chegou, qual foi o impacto dela. Essa semente que vai de geração em geração, você jamais vai conseguir compreender o poder de uma boa semente caindo numa terra produtiva. Quantas sementes essa única semente vai produzir a partir dos inúmeros frutos que ela vai dar. Então você lança uma semente de laranja, quantas sementes não são produzidas a partir de cada nova laranja, e a possibilidade de reprodução e de vida e de alcance disso. Então essa é a expressão da beleza do reino de Deus nessa parábola, onde 3 foram sufocadas, mas uma produz, e a produção dela é algo que a gente não consegue medir. Em uma outra parábola ele vai deixar mais claro esse entendimento sobre esse aspecto. Jesus desafia o ouvinte a considerar cuidadosamente o que acaba de ser dito e aplicar isso à sua vida. Então, o que ele está agora fazendo, de alguma forma, é transportando a consciência e o coração dessas pessoas que estão o tempo todo seguindo e pedindo um milagre, um toque dele, para um novo ambiente,
para que eles pudessem compreender que os milagres, as suas ações são significativas, sinalizam o reino de Deus, mostram que ele é o Messias. Porém, existe uma palavra que precisa explodir no coração deles de tal forma que isso alcance outras pessoas. Então é um dia onde Jesus não se concentra nos milagres, mas toda a sua agenda está dedicada a ensinar o sentido e o significado do reino de Deus às pessoas que estão indo até ele para ouvi-lo. E era uma multidão. O texto começa dizendo que essa multidão aperta Jesus, ele afasta-se um pouco no barco. Normalmente esse é um ambiente que ele se sente muito à vontade para falar do reino de Deus. Você vai ver isso acontecendo nos capítulos anteriores. A sinagoga é um ambiente da hostilidade, porém esse ambiente, à beira-mar, né, é um ambiente onde você percebe que ele está sempre com seus discípulos. No versículo 7, no capítulo 3, fala que esse é um ambiente que ele se aproxima e a multidão chega e ele tem que se afastar, pedir para que o barco fique um pouquinho longe para que ele não pudesse ser sufocado pelas pessoas que estão querendo ouvi-lo. Jesus desafia os ouvintes a ouvir isso e ele diz no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos mais uma vez nos mostra que os discípulos demoraram para entender de forma plena a mensagem, que o Messias será rejeitado e crucificado. Mostra aqui, porque eles não vão conseguir compreender essa mensagem, essa parábola. Mostra depois o espanto deles diante do mar, que é acalmado pela palavra de Jesus. E eles são tardios no entendimento e demoram para compreender. Provavelmente a compreensão se torna plena só depois, na ressurreição. Mas mostra que é um caminho onde os discípulos não estão conseguindo ter clareza sobre essa realidade. Jesus deseja ensinar seu povo a viver em plena comunhão com Deus, e esse era um desafio maior que curar as enfermidades do corpo. Isaías 6,9 vai utilizar essa mesma expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, dentro de uma realidade onde Deus estava falando, Deus estava se movendo sobre um momento difícil e duro de Israel e não havia compreensão deles. E aí Jesus toma essa palavra para expressar novamente o mesmo cenário, a mesma realidade, dizendo que o reino de Deus chegou, ele está demonstrando isso, mas tem gente que está ouvindo tudo isso e não está entendendo, não está compreendendo. O coração está cada vez mais distante daquilo que deveria ser compreendido, e o cuidado e o perigo que eles não poderiam ter a mesma prática, a mesma condução da sua vida que essas pessoas estavam tendo, esses novos cristãos romanos. E aí no versículo 12 ele vai nos trazer esse relato de gente que está entendendo e gente que não está entendendo, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A parábola, então, dupla função que ela está exercendo no ministério de Jesus, está clareando para quem está no caminho e começando a compreender, ao mesmo tempo tornando cada vez mais obscuro e difícil aqueles que não estão ouvindo e não estão compreendendo, não estão vendo. Agora, mais do que isso, a gente precisa compreender que esse entendimento da semente, ou essa semente que cai e produz em nosso coração, da mesma forma que a quarta semente produziu no coração daquela pessoa que recebeu na parábola de Jesus, isso é um ato da graça de Deus. Paulo depois vai nos dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 3, os versículos 10 e 11, que não há ninguém que entenda, não há ninguém que consiga fazer o bem, não há ninguém que compreenda. São palavras também que ele busca no Velho Testamento para expressar esse novo momento do reino de Deus, da graça de Deus chegando até nós. Então, para que você possa ter clareza desse processo belo do reino de Deus que chegou até o nosso coração e de alguma forma tem produzido alguma coisa misteriosamente,
que a graça de Deus nos faz entender. Eu consigo compreender a partir de um movimento amoroso e bondoso de Deus. Então quem entende por causa de Deus. Entende por um movimento gracioso e salvador do Senhor no coração da gente. Ninguém entende porque quer entender. Ninguém entende porque conseguiu ter a habilidade, a inteligência para alcançar um nível de compreensão. Então, ao mesmo tempo que ela nos faz entender, ela produz arrependimento. A graça de Deus gera em nós o entendimento, produz em nós arrependimento. A graça de Deus nos acolhe como homens pecadores diante de um Deus santo. Ela nos abraça, ela nos transforma e ela nos responsabiliza. Então, a gente entende pela graça, a gente se arrepende por uma ação do Espírito, a gente é acolhido pela graça, a gente é transformado pela graça, e eu estou dizendo que ela nos responsabiliza porque nas próximas parábolas nós vamos ver a graça de Deus responsabilizando os seus seguidores, dizendo que eles devem iluminar, que eles devem sinalizar o reino de Deus a partir da realidade que os tomou. Ok? Enquanto a história do semeador revela a importância de um solo fértil para receber a boa semente, a palavra, aqui se evidencia o poder misterioso da própria semente com o passar do tempo, que vai realizando o seu trabalho de fazer germinar, crescer e dar frutos. Devemos, portanto, semear sempre em todos os corações humanos. Então, esse processo misterioso da semente sendo germinada, crescendo e dando frutos é um trabalho que não depende da nossa força, da nossa energia, da nossa capacidade. É alguma coisa misteriosa, subjetiva, que tem a ver com o mistério da ação de Deus no coração do homem. Jesus interpreta a parábola do semeador para os seus discípulos e como os solos reagem. Primeiro se recusam a ouvir, e isso ele está deixando claro que já está acontecendo. É uma maneira dele sinalizar a sua rejeição pelo seu próprio povo, principalmente no ambiente religioso, gente que está ouvindo, que está percebendo que ele não é um charlatão, ele não é alguém que está fingindo ou fazendo afirmações sobre si mesmo que não tem conexão com toda a história e a missão de Deus no Antigo Testamento. Não dá para dizer que os seus milagres é alguma coisa que não está acontecendo, é evidente, porém eles se recusam a ouvir e olham para tudo isso e dizem que ele faz isso em nome de Beelzebul, como a gente viu na aula anterior. Então ele está dizendo, tem gente assim. Outros abandonam quando vêm as dificuldades e permitem que as preocupações destruam a sua fé. Ele vai dizer que existe gente que a semente cai, ouvem a palavra, mas o cuidado, a fascinação, a riqueza, as ambições desse mundo são capazes de arrancar a boa semente. Outros, pela angústia, pelos problemas que vêm, pelas dificuldades também, não conseguem produzir e crescer. Mas existe a quarta pessoa, né? O quarto solo, a quarta existência, a vida, o coração, que recebe com fé profunda, recebem a palavra e produzem ricamente. E aí ele está apontando para os seus discípulos e dizendo, vocês estão nesse ambiente seleto, privilegiado, onde o amor de Deus está permitindo vocês entenderem. E isso tem acontecido com as nossas vidas. Se você está aqui, está ouvindo isso, que você possa celebrar a Deus por essa semente que caiu e você tem sido essa pessoa que a fé tem sido algo profundo, tem encontrado raízes, tem crescido e ela não está se perdendo pelo tempo. Ok? Aí tem a segunda parábola, a da candeia, são os versículos do 21 ao 25. Aí vem a parábola da candeia, dos versículos 21 até o versículo 25, quando
ele usa a expressão vem, né? No sentido de convidar para uma reflexão. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? É uma pergunta retórica. E o que é isso? Que é obviamente inútil acender uma lâmpada e então escondê-la. Os seguidores de Jesus devem levar a luz do Evangelho à escuridão ao redor deles e tem uma relação com a nossa missão, com a nossa presença. O que Jesus está fazendo com essa pergunta não é pedir uma resposta, mas é produzir uma reflexão. E nessa reflexão ele está dizendo, será que alguém faz isso, né? Em outras palavras, quem de nós compra um lustre para colocar dentro do armário? Quem compra uma lâmpada e coloca dentro do guarda-roupa? Qual é a pessoa que compra um holofote e esconde debaixo da cama? Então ninguém faz isso. E ele está relacionando isso com esse momento onde uma luz está sendo acendida a partir dele. Ele é a luz para aqueles que caminhavam em trevas. Vimos uma grande luz. Não é isso que os evangelhos vai nos dizer. Ao mesmo tempo, essa luz também está iluminando muita gente que passa a ser luz. E aí tem a ver com a nossa missão e com a nossa presença. Mateus vai tratar dizendo que a gente é o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, iluminando a consciência e o coração das pessoas. E aquilo que está sendo produzido na gente não tem como finalidade deixar isso escondido, deixar isso trancado. Isso tem que ser mostrado. Haverá uma presença do reino de Deus a partir das nossas vidas, que estaremos sinalizando o reino de Deus, iluminando a consciência e o coração das pessoas. Então, ao mesmo tempo, mostra a missão de Jesus, mas mostra a responsabilidade que os seus seguidores terão a partir desse contato com a boa semente que repousou em nosso coração. Então, um senso de responsabilidade recai sobre todos aqueles que receberam a semente. No versículo 24, ele fala: atentai no que ouvis, com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também, a medida se vos acrescentará. Ele está dizendo aqui, alguns utilizam esse texto para falar sobre questões financeiras, recursos financeiros, mas essa não é a finalidade. A ideia, o conceito de Jesus nesse versículo é outro. Jesus diz aos seus seguidores que quando eles agirem de forma bondosa e justa para com os outros, uma medida maior de bondade retornará para eles. O assunto central aqui é misericórdia, bondade e fidelidade no cumprimento de sua missão. Então, aqueles que receberam a misericórdia, a generosidade e a bondade de Deus passam a ser pessoas que derramam isso sobre outras pessoas. Eu recebi, entrego, e à medida que eu entrego, eu recebo mais. Essa conta que não fecha, essa cachoeira que continua a jorrar, à medida que eu vou derramando isso sobre a humanidade, sobre o coração das pessoas, eu vou sendo visitado por isso. Então, a doação é uma doação da bondade, da generosidade, da misericórdia, daquilo que o reino de Deus me deu. E à medida que eu vou entregando, eu vou recebendo esse mistério do reino que a gente não possui quando a gente retém. A gente passa a possuir e a ter mais quando a gente doa. Então é um ambiente onde o fluxo do reino de Deus passa pela gente, se derrama sobre a história de pessoas e eu vou sendo alimentado por isso. Qual é a lição disso? Que vivemos sob a responsabilidade de abençoar, ser luz para os povos, colocando nossa fé em prática de maneira generosa e dedicada. Ok? Então, ele nos chamou, nos tornamos luz do mundo, uma candeia, e o objetivo é que isso não fique escondido em algum ambiente da terra, que isso não fique dentro de um templo, servindo num ambiente fechado e cercado, com uma agenda pré-determinada. A finalidade é que essa luz
seja a luz do mundo, que a gente seja sal da terra e que a gente exista para além da gente mesmo. Ok? E aí chegamos na próxima parábola. Novamente, a semente é utilizada como elemento para sinalizar ou para nos revelar o reino de Deus. Ele dizendo que o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois ele vai dormir, se levanta à noite, de dia a semente vai germinar, crescer, e ele não sabe como isso acontece. No versículo 28, a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que isso está nos ensinando? O que essa outra parábola de Jesus? Que o reino de Deus cresce misteriosamente por si mesmo. No seu próprio ritmo, por meio do poder da palavra, cresce conforme seu plano e a seu tempo. Por que isso tem que ficar claro para os discípulos? Imagine só um reino que começa a ser demonstrado ao mundo através de homens que haviam sido acabados de ser escolhidos ali no capítulo 3, lembra da escolha dos 12 apóstolos, homens simples que não têm nenhuma relação profunda com o poder religioso ou político, e o reino de Deus sendo apresentado dessa forma, e havia já uma rejeição sobre isso. E aí Jesus está nos mostrando o mistério do reino de Deus, como ele vai crescer, como ele vai se expandir, como será o seu alcance. E ao mesmo tempo que ele mostra diante de 4 sementes que são lançadas sobre o solo, uma cai de maneira involuntária, outra sobre as pedras, uma outra sobre os espinhos, e nos parece que a produção é muito pouca, né? Somente uma conseguiu produzir de 4, a matemática é estranha, mas aí ele termina dizendo que essa uma produz muito por causa desse mistério. E quais são as lições que a gente tira nessa caminhada nossa de experimentar o reino de Deus, de viver o reino de Deus, de trabalhar no reino de Deus e de alguma forma lançarmos as sementes do reino de Deus por onde quer que a gente ande, seja no trabalho, na casa, nos relacionamentos que a gente constrói. A primeira, eu vejo que existe uma espécie de trabalho quando fala que o homem lança a semente à terra. Isso tem a ver com uma energia, com uma dedicação, com um tempo que isso deve ser desenvolvido. Existe um esforço, um planejamento, um trabalho humano dentro do reino de Deus que precisa ser compreendido o seu lugar, a sua hora e a sua forma de cooperar com isso. Ao mesmo tempo, não é um trabalho que arranca o sono, que gera insônia, esgotamento, preocupação demasiada, que faz com que homens e mulheres fiquem carregados de culpa, virando na cama durante a noite, perdendo o sono por isso. No versículo 27 fala que há descanso, quando fala que o texto nos diz que ele vai dormir depois que lança a semente. Ele descansa no seu trabalho. Ele descansa no seu trabalho porque existe um trabalho para além do trabalho dele. Ele não precisa ficar sendo um fiscal daquela semente, todos os dias cuidando daquilo, sendo alguém que fica estimulando o crescimento daquilo. Não, ele consegue saber o seu papel, ao mesmo tempo descansar no plano redentor e na missão do Senhor. Lembra algumas aulas atrás, quando a gente falou do sábado como um ambiente de existência, um lugar para a gente viver, um descanso na suficiência e na obra de Jesus? Ele é maior do que o sábado porque nele nós descansamos toda a nossa vida, toda a nossa história, e nele descansamos o nosso trabalho dentro do reino de Deus também. O nosso coração repousa e consegue descansar. Então a gente vai dormir. Em um outro texto fala que ele esquece do que fez. É interessante a insignificância que ele traz para si nesse trabalho, a consciência que ele tem do seu papel e da insignificância dele nisso também, né? Ele não fica fazendo disso notícia. E sabe, uma mensagem tão atual, carregada de vaidade, as pessoas que estão hoje desenvolvendo os seus ministérios, fazendo as coisas acontecerem,
pessoas que querem dar um significado, uma projeção para os seus feitos, para as suas realizações. E aí a gente vê aqui o reino de Deus acontecendo na insignificância humana, porque o homem se esquece do que fez, ele não fica pedindo para ser lembrado, ele não coloca isso numa fatura, ele não precisa do crédito desse trabalho. E aí o texto também nos fala de um mistério que acontece logo após isso, porque ele vai nos dizer que primeiro a erva frutifica, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga. Isso é um mistério, como que uma semente faz com que a vida seja produzida a partir dela. Ninguém consegue entender isso. A semente e a terra dão conta de tudo. Esse mistério do reino de Deus, do seu crescimento, do poder do seu alcance, como ambientes são invadidos, como corações são visitados, como vidas estão sendo tocadas, como o Espírito está soprando e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. É um mistério, uma liberdade no reino e a gente não consegue dimensionar isso. A obra misteriosa do Espírito se derramando sobre o coração das pessoas. E por fim ele fala de uma celebração, que Deus em sua bondade nos chama para celebrarmos algo que Ele fez. Quando há uma festa, logo é chegado o tempo da ceifa, o tempo da celebração, da colheita, o tempo da festa chegou. E a gente é chamado para ser participante de uma festa onde todos os contornos e todas as realidades foram promovidas por aquele que é o Senhor do reino, é o dono do reino, é o Senhor da vida. Então é essa a dinâmica do reino de Deus. Há trabalho, há descanso, insignificância, mistério e celebração. Ok? Então nós vamos agora para mais uma parábola do grão de mostarda. Dos versículos 30 até o 32, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeada é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deixa grandes ramos ao ponto de as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Embora possua uma das menores sementes dentre as hortaliças, a mostarda palestina pode crescer até uma altura de 4 metros. A parábola ilustra a expansão poderosa e impressionante do cristianismo em todo o mundo. Apesar do seu humilde início, um pobre mestre vindo de uma inexpressiva família e cidade da Galileia, que seguindo por um pequeno grupo de homens quase todos incultos, pregou durante alguns anos e sobre a chegada do reino, afirmando ser Deus encarnado. Importância desse entendimento para os novos cristãos romanos, ou seja, parece algo singelo, simples, pequeno, mas a sua expansão, onde isso vai chegar, o poder disso a gente não consegue medir. E depois de mais de 2000 anos a gente vê que realmente o reino de Deus é como um grão de mostarda. As parábolas de Jesus tranquilizam os cristãos de que, no devido tempo, o reino de Deus irá crescer de forma incrível e abundante, muito além do seu singelo início. A gente ainda tem mais uma parte do capítulo 4, mas como a gente está acabando as parábolas do capítulo, que você possa crer nessa verdade. Você que pode estar trabalhando, pode estar falando com gente aqui que está ligado à prática pastoral, uma liderança de uma igreja, e quem sabe você não está vendo o impacto assim, humano, visível, palpável do seu trabalho, das suas realizações, mas que esta verdade do grão de mostarda, da semente, possa fazer sentido para a sua vida hoje e servir como consolo e encorajamento para a sua vida ministerial e para a sua relação com Deus. E no fim do dia, Jesus agora pede para ir para o outro lado, no versículo 35 a 41, ele se retira e vai para uma outra margem, é o final do dia, então esse é um dia onde você não vai ver
grandes milagres acontecendo, possessos sendo libertos. É um dia diferente, mas que você possa ler o capítulo 4, vendo isso daqui como uma extensão muito grande. No capítulo anterior você lembra que Marcos vai nos dizer que os discípulos não tinham tempo nem para comer, eles estão com uma agenda muito apertada, a coisa está muito corrida, então não é um dia tranquilo, e no final do dia Jesus se retira para o mar, até mesmo para poder ter um ambiente de descanso, né? Quem sabe seria muito difícil. Lembra que o capítulo começou com ele afastando o barco, estava um pouco distante, agora se ele quer ter um pouquinho de sossego, não é voltando para a terra, mas agora é indo em direção a um outro ambiente onde aquele dia não seria refletido nesse local. E Jesus se retira para o território da Galileia com o objetivo de descansar depois de um dia cheio, ir até a região dos Gerazenos. A impetuosidade e o temor dos discípulos, no versículo 38, quando eles estão com medo da morte, mostra muitas vezes a nossa situação e a tendência nossa de perguntar ao Senhor o porquê. E o que acontece? No meio dessa viagem, uma tempestade veio muito forte e os discípulos, mesmo tendo toda a compreensão do mar, o entendimento do barco e por aí, eles são tomados por um medo e estão dizendo, a gente vai morrer. E isso revela a nossa insegurança, mesmo vivendo nesse reino, esse medo que muitas vezes nos toma, essa falta de fé que muitas vezes é sinalizada diante dos grandes problemas da vida. E Jesus usa esse cenário para dar uma advertida aos discípulos, ao mesmo tempo nos mostra que esse é um ambiente que a gente também demonstra a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade diante dele. Ele está dormindo no barco, tem um travesseiro, que era o único travesseiro que estava ali, que era o do timoneiro, ele que usava isso, e ele está reclinado a sua cabeça, dormindo tranquilamente, enquanto os discípulos estão pensando que a morte chegou. E aí essa relação pessoal de Deus, a segurança que ele traz àqueles homens, estando no barco, diante da insegurança e do medo deles, a coragem dele com a covardia desses homens, revela muito do nosso coração e dessa relação. É muito compreensível que nós sintamos medo e insegurança na nossa caminhada, na nossa travessia com o Mestre, com o Senhor. Jesus se refere ao sentimento da seguinte forma: covardia, falta de ânimo, falta de vontade de lutar. É isso que significa a denúncia de Jesus, diante do desespero deles, acordando Jesus e dizendo, a gente vai morrer, você não vai fazer nada. Eles estão dizendo que ele está indiferente, insensível àquele momento, e dá para entender, quem sabe, o cansaço profundo daquele dia, de toda a agenda que ele está seguindo durante os últimos dias. Medrosos, não acreditam que um amigo pudesse salvar. Qual é a lição desse texto? Que nossa fé deve viver a certeza que Jesus está conosco em qualquer dificuldade. Ele nos ajudará a atravessar os problemas e a chegar em terra firme. E Marcos continua revelando a autoridade de Jesus quando ele, com uma palavra, ele acalma o vento, ele aquieta o mar e uma tranquilidade chegou. E a pergunta dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É muito interessante. Marcos está mais uma vez mostrando a autoridade de Jesus. Qual é a lição então do capítulo 4? Para a gente acabar essa aula, que o reino de Deus chegou e não está sendo percebido por muitos. Essa é a primeira coisa que todo o capítulo nos ensina, que o reino de Deus está sendo sinalizado através dos seus discípulos, dos seus seguidores, da igreja de Jesus, e muita gente não tem percebido. Também nos mostra a lentidão dos discípulos em entender que Jesus era o Messias. Mais uma vez, Marcos tem como finalidade sinalizar isso, principalmente para o seu público-alvo. E, por fim, a humanidade e divindade de Jesus, né? Ele está cansado, deitado no barco, dormindo um sono profundo ao ponto de não acordar, mas, ao mesmo tempo, a sua divindade, quando ele se levanta e dá uma palavra de ordem, e logo tudo fica quieto.
que se na sua vida você pode estar passando nesse exato momento um tempo de tempestade, de um mar que está aí muito bravo, que você possa experimentar da presença de Jesus acalmando o seu coração, acalmando as realidades ao seu redor e tranquilizando a sua vida. Tá bom? Te aguardo para a próxima aula, capítulo 5, e que a gente possa continuar crescendo no Evangelho do Senhor Jesus. Deus te abençoe.